Na aula de hoje nós vamos falar sobre o leite materno, sobre a sua composição, sobre as suas fases de produção. Qual a importância do leite materno para o desenvolvimento dos nossos bebês? Por quanto tempo você deve amamentar o seu bebê? E será que realmente existe leite fraco? Será que existe essa questão? Será que leite de peito pode ser fraco? Será que existe algum outro benefício exclusivamente para a mamãe, além de saber que o seu bebê está sendo nutrido e alimentado com excelente alimento? Será que existe algum benefício exclusivamente dela? E o mais importante, vamos falar também sobre se o leite materno é um importante aliado para os papais que desejam voltar a dormir o quanto antes. Se os bebês que são alimentados com leite de peito, se existe uma vantagem para aqueles papais que desejam ensinar os seus bebês a dormir o quanto antes e, consequentemente, também voltar a dormir a noite inteira. Vamos falar sobre tudo isso na aula de hoje. Olá papai, olá mamãe, aqui é a Adriana do Escola Sono do Bebê. Isso mesmo, o Escola é um projeto criado por mim com um único propósito: ajudar você a voltar a dormir o quanto antes, a noite inteira, após o nascimento do seu bebê. Sim, eu ensino você a ensinar o seu bebê a dormir de uma forma segura, tranquila, respeitando os limites dele, com amamentação em livre demanda, sem desmame noturno e sem deixar o seu bebê chorando no berço, respeitando os limites dele. Não é algo fácil, eu já te adianto, mas com as informações corretas e o acompanhamento correto, é sim possível. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não for inscrito neste canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações para você receber em primeira mão tudo que eu preparar exclusivamente para o sono do seu bebê. Pois bem, hoje nós vamos falar nesta aula sobre o leite materno. Mas de certa forma, todos nós sabemos, mesmo que intuitivamente, que amamentar os nossos bebês é importante, é o melhor a fazer. Mas, por vezes, só saber isso não basta, porque a amamentação não é algo fácil. Iniciar a amamentação, estabelecer ela de uma forma correta, precisa, que esteja alimentando o bebê, não é algo fácil. Vai exigir do casal, tanto do papai e da mamãe, insistência, persistência e muitas vezes resistência às dores, né? Para lidar com as rachaduras que podem vir a surgir ali no bico do seio ao passar dos dias, conforme a criança for se alimentando. Por isso é essencial que a gente tenha base, que a gente tenha informação que fale assim: não, eu tô no meu limite, eu não aguento mais, eu vou desistir. E aí você lembra dessa aula, você lembra dessas informações que eu vou te passar e talvez possa ser ali aquele impulso que estava faltando para você conseguir amamentar o seu bebê. Então, nessa aula, nós vamos falar tudo sobre o leite materno, para que possa te munir de informações nesse processo aí de aleitamento do seu bebê. Eu mesma passei por isso há cerca de 10 anos atrás, quando meu filho mais velho nasceu. Não foi fácil, eu não tive informações nenhuma, eu aprendi literalmente na raça. Te garanto que me custou muito, mas valeu super a pena, porque eu tenho hoje 2 crianças saudáveis, fortes, que crescem a cada dia que passa mais. E também me trouxe aqui, né, para este canal, para esse projeto, para poder agora compartilhar com você os meu conhecimento, né, toda a experiência que eu adquiri ao longo desses 10 anos, para facilitar, para te ajudar aí nessa sua nova empreitada. Então vamos lá começar. A primeira coisa que a gente vai falar nessa aula é sobre a composição do leite materno. Sim, a fórmula do leite materno. A gente vai ver o que compõe o leite materno, do que ele é feito. Eu trouxe uma listinha aqui de coisas para a gente conversar um pouquinho mais a fundo. Então o leite materno, ele é composto de água, proteínas, hidrato de carbono, como a glicose, gorduras, mas aqui uma ressalva, é uma gordura excelente, é a gordura que o seu bebê precisa. Não é como comer uma lasanha com bastante queijo, com um boom de caloria e ainda tomar um refrigerante por cima. Não, é uma gordura saudável, uma caloria controlada, simplesmente para que ele possa engordar, ganhar peso.
tanto que o nível de gordura em 100 ml de leite varia ali entre 60 a 75 calorias, que é o suficiente para ele realmente ganhar peso e se desenvolver saudavelmente. Outra informação interessante é que não há uma variação da quantidade de gordura no leite materno ao longo da lactação. Durante esse período da lactação, não há uma grande variação dos níveis de gordura, mas no período da manhã é possível medir sim uma alteração na quantidade de gordura no leite materno que vai se aumentando ali ao decorrer dos períodos entre as mamadas. É como se o leite ele entendesse que o leite da manhã, né, a primeira mamada, ela tem que ser um pouco mais robusta e vai se avaliando ali, ele vai medindo ali conforme o decorrer do dia. Que incrível, né? Não é como você ir lá e fazer uma mamadeira que você vai colocar a quantidade de tampinhas e vai oferecer para o seu bebê. O seu próprio organismo, o seu próprio peito ali, ele vai medir isso, ele vai organizar isso da melhor forma para o seu bebê. Minerais constituintes, em que os principais constituintes minerais que contém o leite materno são sódio, cálcio, magnésio, potássio, ferro, cobre e os conteúdos de zinco também estão presentes no leite materno. Todas as vitaminas estão presentes também no leite materno, com exceção da vitamina K, que é aquela vitamina anti-hemorrágica. E o mais incrível é que a quantidade de vitaminas que é encontrada no leite materno, ela é em quantidades nutricionais excelentes para o nosso bebê. Então é incrível, praticamente está tudo ali, é só você oferecer ao seu bebê. Outra coisa também muito interessante é a quantidade de proteínas e enzimas que é transportada pelo leite materno, que ajudam a controlar a flora intestinal do nosso bebê, ajudam ela a se desenvolver. Consequentemente, isso ajuda o bebê na questão da digestão, na questão imunológica e o mais importante, ela ajuda a absorver o ferro. Exatamente. Isso é incrível. Recentemente eu tive um problema, né, no meu hemograma e eu tive que consumir um pouco mais de ferro e tive que procurar uma nutricionista. A minha endocrinologista me sugeriu procurar uma nutricionista. E conversando sobre ali, porque na verdade não era uma dieta, eu precisava consumir mais alimentos que continham ferros. E aí ela começou a me explicar, opte por isso no almoço, são alimentos, eu passei a identificar nas refeições o que tinha mais ferro ou não, que era o que eu deveria consumir. E ela falou assim para mim, Dri, após as refeições sempre consuma vitamina C, porque na verdade não adianta a gente se entupir de ferro se a gente não consumir a vitamina C, porque a vitamina C é o que vai reter o ferro que a gente consome. Então, isso é incrível, isso é sensacional. Ele já tem essa capacidade, né, de reter o ferro que ele vai precisar, faz parte do seu desenvolvimento saudável. Agora, algo muito interessante, segundo o professor e pesquisador César Vitória, em entrevista à rádio Viva a Vida da Pastoral da Criança, em outubro do ano passado, é que uma das pesquisas mais recentes em relação ao leite materno indicam que o leite materno ele possui tipo uma molécula de açúcar que eles dão o nome de oligosacarídeo, que é transportado pelo leite materno e que ajuda a proliferar as bactérias boas no intestino do nosso bebê. É como se já houvesse, né, já tem as bactérias boas ali, e elas precisam, é como se elas fossem irrigadas, adubadas por essas moléculas de açúcar e faz com que ela aumente substancialmente, fazendo com que o bebê fique, né, menos doente, porque ele está mais protegido contra infecções intestinais, diarreias e outras infecções nesse sentido. Então, isso é incrível, quer dizer, é como se fosse uma própria vacina para o próprio bebê, né? Você está alimentando ele e a cada nova mamada ele recebe uma carga desse tipo de nutriente, desse tipo de... Outra coisa também muito interessante ainda, segundo o professor e pesquisador Dr. César, é
a evidência cada vez maior da presença de células tronco no leite materno, que são transportadas pelo leite materno, que elas ultrapassam a barreira, né, do intestino, caem na corrente sanguínea e ali elas vão por toda a parte, por todos os órgãos do nosso bebê. E elas também têm a capacidade de transportar células tronco, são prepulsoras de células neurais. Então, isso acaba, né, ajudando ali no amadurecimento do cérebro do nosso bebê, fazendo com que ele fique, sim, mais inteligente, tenha mais propensões em relação ao cérebro dele, né? Então, eu acho que isso por si só é magnífico. Então, um bebê que mama no leite materno, leite de peito, óbvio, com os estímulos apropriados, com as brincadeiras para a idade, que levam sempre à interação, a estimular essa criança, ela tem mais propensões de ser uma criança melhor desenvolvida. Essa é a composição do leite materno, é do que se consiste o leite materno. Se você já achou isso incrível, ainda tem muita coisa legal nessa aula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fases de produção. Isso mesmo, o leite materno ele divide-se em 3 fases. O primeiro leite a ser ofertado para o bebê é o colostro. Em seguida nós temos o leite de transição e por último o leite maduro, que é aquele leite que vai ficar ali com o bebê até o desmame, até não for mais oferecido para ele parar de ser mamado, até ele parar de ser alimentado no peito. Então são essas 3 fases de produção. Então vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Vamos começar pelo colostro. O colostro, ele é o primeiro leite a fluir, né, a ser ofertado para o seu bebê. Ele é produzido em pequenas quantidades. Em 24 horas fica ali entre 40 a 50 ml. Mas não se assuste com a pouca quantidade. O que ele tem de pouco, ele tem de rico e de concentração em nutrientes. Até porque o estômago do seu bebê, do seu frágil recém-nascido, é bem pequenininho. Para você ter a noção, o estômago de um bebê recém-nascido é mais ou menos ali do tamanho de uma azeitona. Então, o colostro é mais que suficiente, ele é ideal para o seu bebê. Muitos o consideram como ouro líquido, e não é nem por causa da sua coloração amarelada, ser meio gosmento e tudo mais, meio pegajoso, não é nem por causa disso, é pela riqueza de nutrientes que contém esse leite, pela quantidade de anticorpos e de glóbulos brancos que contém esse colostro, esse leite que é ofertado para o seu bebê no início. Ele funciona mesmo como uma vacina que protege o seu bebê das infecções que ele estará exposto. Quando o bebê está no útero, está ali com a mamãe, o que o protege das infecções e das bactérias que ela está exposta é o útero, porque ele está ali guardadinho, protegido. A partir do momento que ele nasce, ele tem que aprender a se defender, a criar a sua própria defesa. E o colostro, o leite materno e de início o colostro tem uma importante função nessa etapa, ajudar o seu bebê ali a, no início, estabelecer uma defesa. Inclusive, é justamente por isso que ele é também conhecido como vacina natural. Ele é parecido com aquela composição que nós vimos anteriormente, daqueles nutrientes, aquela composição que a gente viu, só que o que diferencia o colostro do leite maduro é justamente a concentração, a quantidade de anticorpos e de glóbulos brancos que contém o colostro. E ele também é um importante aliado para estabelecer o intestino do seu bebê, para proteger ali, já para ajudar no amadurecimento do sistema digestivo do seu bebê. Isso porque os bebês, eles nascem no intestino com um forro permeável, e o colostro ele tem justamente esse papel, revestir, né, cobrir ali todo o intestino do seu bebê e vedar. Então ele é essencial já para iniciar ali o desenvolvimento da flora intestinal do seu bebê, ajudando ele a combater as infecções, evitando diarreias e qualquer outro tipo de problema nesse sentido. Então, imagine um bebê que nasceu prematuro. Ele vai precisar ainda mais dessa proteção, desse equilíbrio ali fornecido pelo colostro. Outra informação também muito interessante é que já há evidências que o leite ele se adapta
Sim, o leite, o colostro do bebê que nasce prematuro, do bebê que nasce de parto normal e do bebê que nasce de cesariana, ele é diferente. Ele é parecido com aquela composição que a gente viu, só que o nível, a concentração dos nutrientes ali possui uma variação, passa a ter uma variação conforme a necessidade do bebê. Isso é fantástico, isso é incrível. Então, o colostro ele é o primeiro leite a ser ofertado para o nosso bebê, para o nosso recém-nascido. Ele dura ali entre 3 e 4 dias. Depois disso, conforme o bebê ele vai sugando, vai estimulando a produção do leite, a gente entra para a segunda fase, que é o leite de transição. Já é um leite em maior quantidade, porque o intestino do seu bebê já se desenvolveu ali, já está maiorzinho, então é um leite que vem em maior quantidade, o nível de gordura é maior e de açúcares também, para fazer com que o bebê ele comece a ganhar peso, ele comece efetivamente a ficar bochechudinho, literalmente. Então, esse é o leite de transição, é o leite que vem logo após o colostro e dura ali em média mais ou menos umas 2 semanas, para que assim a gente possa chegar no leite maduro, que é um leite bem parecido com a composição que a gente viu e vai persistir ali enquanto o bebê ele for alimentado, ele for amamentado. Óbvio que já é comprovado também que esse leite ele sofre alguma variação conforme a necessidade do bebê. Essas 3 fases que a gente acabou de ver é o que compõe ali a fase de produção do leite. Outra coisa muito interessante também, que muito provavelmente você não tinha essa informação, é que o leite materno, ele não se forma no momento que o bebê nasce, não é no momento que ele nasce. O leite materno, ele começa a ser formado ainda na gestação, ali por volta da 16ª semana. Por volta da 16ª semana, o organismo da mamãe já começa a trabalhar firme e forte pela produção do leite materno. E ele começa a fluir, ele é liberado quando o bebê nasce. Então, e aumenta a produção conforme a estimulação que o bebê vai fazendo no seio da mamãe. Tudo isso que nós vimos faz com que o leite materno seja considerado, sim, o melhor alimento para ser ofertado para os nossos bebês, para os nossos frágeis recém-nascidos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, o qualifica com o selo ouro de qualidade no padrão de aleitamento materno. Ou seja, não existe nenhum outro leite, nenhum outro alimento que se compare ao leite materno, porque além dele nutrir, ele protege contra infecções que o bebê possa vir a estar exposto. Tudo isso que nós vimos já é incrível, já é fora de série, mas ainda tem bastante coisa para a gente ver em relação ao leite materno. Ele é sim, indispensável para os nossos bebês, porque além dele nutrir, como nós vimos, ele também protege contra infecções. Sim, o leite materno ele é até considerado como uma vacina para os nossos pequenos. Ele protege contra diarreias, pneumonias, infecções de ouvido, risco de desnutrição, porque ele nutre realmente com o que a criança precisa, a quantidade de vitaminas, de nutrientes, tem o ferro, luta contra a deficiência de vitaminas, porque ele simplesmente já está fornecendo e em níveis suficientes para o que o nosso bebê necessita. Reduz muito o risco de alergias. Sim, um bebê que ele mama leite de peito, ele está menos suscetível a ter alergias alimentares, alergia ao leite, combate à obesidade, porque como nós vimos, a quantidade de gordura e nutrientes é o que o nosso bebê precisa. E o leite, ele quimicamente modificado, a gente já não tem esse controle. Então, ele também protege contra a obesidade. E em relação aos problemas intestinais, cada mamada do seu bebê está ajudando ali a desenvolver a flora intestinal do nosso bebê, está alimentando ele com células boas, com bactérias boas que estão ali para proteger o nosso pequeno. Outra coisa também muito interessante que eu tenho que falar aqui nessa aula é que ele já vem na temperatura ideal, ele não azeda, você pode transportar para onde você quiser, não corre o risco de acabar, né? Não é estoque, é fábrica. Então, se a pega está correta, se a criança ela mama, ela estimula bem o peito, não vai faltar leite, porque é fábrica, tá? Isso tem que ficar bem claro. Não é estoque, não acaba. Então, não corre o risco de você ir lá abrir a lata, meu Deus, cadê o leite? 10 horas da noite, não tem mais nenhuma farmácia aberta. Então,
isso também faz disso incrível. E é barato, né? O máximo que você vai precisar ali é de uma pomada, às vezes, e do protetor. E é incrível a gente saber que ele não só nutre o nosso bebê, mas ele também protege contra infecções. E daí, você falou lá no início da aula, será que existe alguma proteção a mais para a mamãe que amamenta? Será que ela se beneficia com algo mais, além de tudo isso que a gente já viu? Pois bem, eu sempre gosto de comentar com as minhas amigas que a amamentação, mais que um gesto de alimentar, é um gesto de amor, porque a conexão entre a mãe e o bebê explode assim, é um momento muito único entre mãe e bebê. Eu até costumo brincar com elas que quando ocorre o desmame, né, porque chega um momento que a gente precisa tirar, seja pela necessidade individual de cada família, mas é como se cortassem o cordão umbilical pela segunda vez. É algo muito intimista. E não é só isso. Uma mamãe que amamenta, no final da mamada, ela pode se sentir mais feliz, mais segura, mais dona de si, mais bonita. Isso porque os hormônios que são liberados para fazer fluir o leite são hormônios que também influenciam nesse estado emocional da mamãe. Então, ela acaba se beneficiando em termos psicológicos também, porque é um momento, principalmente quando o bebê nasce, os primeiros dias são dias difíceis, porque você está aprendendo a lidar ainda com o bebê, você está aprendendo a observar, ver o que é melhor para ele, ver o que funciona, ver o que ele gosta, mas muitas das vezes a gente tem o julgamento das pessoas que estão ali perto, como se a gente estivesse fazendo uma certificação, né, uma prova para ver se é uma boa mãe ou não. E não é isso, né? Não existe receita de bolo de ser uma boa mãe ou não. A melhor mãe é aquela que você pode ser para o seu bebê. Então, o aleitamento materno favorece nisso também, na questão emocional. E agora mais um fator, depois que a gente já passou por todas as fases dessa aula e viu a composição do leite materno, você também pode ter a certeza que você está fazendo o melhor para o seu bebê. Você está oferecendo para ele o melhor alimento. Cada mamada é como se você estivesse dando a ele uma vacina natural, uma proteção extra natural, que é sua, é de geração para geração. Mas você acha que acabou? Não acabou não. O que faz o leite fluir, o hormônio que faz o leite fluir é a ocitocina. E esse hormônio é o que também ajuda nas contrações na hora do parto. Então, ao fluir o leite, a ser liberada a ocitocina, o corpo entende que o bebê nasceu e ele passa a ajudar na contração do útero materno, para que ele volte para o seu tamanho normal, porque ele expandiu para agasalhar bem o bebê e com a amamentação, a partir dos momentos que os dias vão passando pós o parto, ele vai se contraindo para voltar para o tamanho normal. Há relatos até de mulheres que sentem isso, sentem literalmente, parece que a sensação é que tem um bebê mexendo, mas não é, a natureza do corpo voltando para o seu tamanho normal. A ocitocina também, o hormônio liberado, ele pode ajudar, na verdade ele ajuda para diminuir o sangramento pós-parto também, porque ele entende que o bebê nasceu e passa a trabalhar ali para repor a casinha, né, vamos colocar assim, para colocar todas as coisas no lugar. Então, a amamentação só por isso já é incrível. Mas ainda não acabou. Já é comprovado também que a amamentação, o ato de amamentar, reduz o risco de câncer de mama. E ainda não há comprovação, mas há indícios de que ele reduz o risco dessa mãe ter diabetes e, quem sabe, até diminui o risco dela ter câncer de ovário. Então não é só o bebê que se beneficia com a amamentação, a mamãe também. É um pacote aí bem extenso. Mas você acha que acabou? Não. A gente falou da maioria dos benefícios para o bebê e falamos da maioria para a mamãe também. Mas o melhor eu deixei para agora, puxando aqui para o lado, para a nossa questão do sono, do nosso objetivo, que é ensinar o nosso bebê a dormir de forma correta, de forma saudável, voltar a dormir o quanto antes, né? Para a família, para casa. Um bebê que ele é alimentado com leite materno, ele corre
menor risco de ter cólicas, porque a partir do momento que nós temos as células, os nutrientes trabalhando ali para estabelecer a flora intestinal mais rápido, ele está menos suscetível a ter problemas de cólica, já que o leite de fórmula, né, o leite de caixinha, o leite de lata, ele é quimicamente modificado, então ele é um leite mais pesado. O leite materno é um leite leve, é um leite fluido, é um leite que já vem com essa missão, acalmar a flora intestinal e amadurecendo a flora intestinal dos nossos pequenos. Então o aleitamento materno deve sim ser considerado como um forte aliado para aqueles papais que desejam voltar a dormir o quanto antes, já que ela pode contribuir nesse sentido. Uma outra questão também é que há indícios que a mamãe, quando ela amamenta, passa-se vários nutrientes para o bebê e também há já indícios que pode ser passado o hormônio que induz o sono, hormônios que induzem o sono no bebê e que há um aumento dessa produção conforme a luz do dia vai baixando e a noite vai entrando em ação. Então, são dois fatores aí que vai pesar bem na balança. É de se considerar ainda mais o aleitamento materno, principalmente para aqueles papais e para aquelas mamães que querem ensinar os seus bebês a dormirem o quanto antes, mas óbvio, respeitando os limites do seu bebê, respeitando o que ele pode ou não suportar. Em livre demanda, sem choro e sem desmame noturno. Deixa ele... Se um bebê que se alimenta bem, que tem mamadas efetivas durante o dia, ao longo do dia, se ele ingere a quantidade de calorias que ele precisa para o seu desenvolvimento, você não vai precisar não amamentá-lo de madrugada. Ele simplesmente não vai acordar. Se ele tem mamadas efetivas durante o dia, ele consome a quantidade de calorias que ele precisa para o corpinho dele, para a idade dele, você não vai se preocupar com o desmame noturno, porque ele não vai acordar, ele simplesmente vai dormir, porque a noite foi feita para dormir, você ensinou isso para ele, você não criou situações desnecessárias ali, você ensinou desde o início que dormir é para noite, então se ele cumpriu esses requisitos que nós falamos aqui, você nem vai precisar se preocupar com o desmame noturno, porque ele não vai acordar para mamar. Foi justamente o que aconteceu comigo, né? Quando o meu filho mais velho nasceu, o Miguel, há quase 10 anos atrás, eu não tinha nenhuma dessas informações, mas quando eu passei a me especializar no assunto, a princípio por necessidade, porque eu estava quase perdendo a minha sanidade mental por não dormir, quando eu passei a entender toda essa questão que um bebê, que ele é bem alimentado durante o dia, que ele tem a quantidade de gordura necessária mesmo para o seu corpinho, para a sua idade, ele não vai acordar de madrugada. E isso é fato, isso é verdade. Aconteceu comigo, com o Miguel, quando eu aprendi efetivamente a ensinar ele a dormir de uma forma correta. Com menos de um mês, ele já dormia a noite inteira. E quando nasceu o Gabriel, eu já sabia efetivamente o que fazer, como lidar com a amamentação, quais eram os problemas que eu poderia ter. Eu já era mais preparada nesse sentido. Então eu comecei a ensiná-lo a dormir bem desde a maternidade. E assim, quando a gente chegou em casa, eu mantive tudo o que eu já tinha experimentado com o Miguel, que eu sabia que funcionava com o Miguel, eu fiz igual para o Gabriel. Graças a Deus ele não teve cólica, sempre os dois foram alimentados exclusivamente com leite de peito, com meu leite, não precisei introduzir fórmula, e ele nunca acordou de madrugada para mamar. Ele simplesmente não acordava, ele varava à noite, só que ele era um recém-nascido, ele tinha dias, então ele tinha necessidades. Tanto que a orientação do meu pediatra foi: mãe, ele é um bebê, ele é um recém-nascido, ele precisa mamar de 2 em 2 horas. Tá bom, doutor. E foi o que eu fiz. Eu ia lá, eu acordava, eu colocava ele no peito dormindo à noite, ele mamava o que ele queria mamar, eu colocava para rotar e ele dormia. Então, quer dizer, que ele acordou e eu não consegui mais fazer dormir, isso não aconteceu. Na verdade, ele estava sendo bem alimentado durante o dia e ele
dormia à noite, reforçando, né? Como ele era um recém-nascido, eu tinha que acordá-lo. Mas não tive problema com nenhum dos dois. Fique com isso na sua mente. Um bebê bem alimentado durante o dia, que consome a quantidade de gordura necessária, ele não vai precisar acordar de madrugada para ser alimentado. Você nem vai ter o estresse de não falar, e agora? É fome ou não é? Porque ele não vai acordar. Eu preciso fazer com você uma observação muito importante em relação aos cuidados, a você se preparar para a amamentação. Como eu já falei lá atrás, a amamentação não é algo fácil, principalmente o início, você estabelecer as mamadas, elas estarem regulares, o bebê está mamando bem, está efetivamente mamando. Porque o bebê, quando ele nasce, ele é muito pequenininho, e se ele é prematuro, ele é mais pequenininho ainda. Então, às vezes, a boquinha dele, só o fato da boquinha ser tão pequenininha, só de você colocar o bico do seio aqui, ó, já é uma agressão para o bico e pode sim abrir fissuras e ter rachaduras. Eu mesmo tive muitas do primeiro, do Miguel, nossa, me traumatizou. Acho que eu tive fissuras até os 3 meses, mas eu não tô te assustando. Eu não tinha as informações que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Tanto que do Biel foi difícil também o começo, mas não tive fissura, não chegou a rachar, a ter rachaduras. Então o alerta que eu faço para você, se você tá grávida e procurando informações sobre o leite materno, como funciona, já ressalto aqui para você a importância de você se preparar, de você preparar as mamas para a amamentação. E aqui fica um alerta, cuidado com essas teorias de pega a bucha vegetal e esfrega, você tem que calejar, você tem que fazer o bico. Isso não existe, porque você já vai estar machucando a região que é sensível e quando o bebê nascer, já vai pegar uma mama já mais sensível, já machucada e provavelmente vai machucar mais ainda. Então, a bucha vegetal ela não deve ser usada. Até os profissionais que cuidam disso, enfermeiras, pessoas que cuidam dessa parte de amamentação, falam que hoje não é ideal que você faça isso porque você pode até entrar em trabalho de parto prematuro. O corpo pode entender que a hora, o que está acontecendo? O bebê nasceu, não nasceu? O que eu vou fazer? Então, cuidado com isso. Outra coisa também eu tive a orientação e também está correta, que é o banho de sol. Então, se você pode tomar sol nas mamas ainda na gestação, é o ideal, porque vai ajudar aquela pele a ficar mais firme, mais preparada. Só cuidado com o sol para não manchar a pele da gestante, porque é uma pele mais fácil de manchar. Lota de protetor solar, coloca um chapéu grande assim para cobrir bem o rosto. E se você puder tomar sol nas mamas, tome, deixe os bicos do seio exposto ali ao sol, que isso sim vai ajudar você ali a hora que o bebê nascer. E o meu leite, ele pode ser um leite fraco? Pois bem, leite materno é leite materno. Ponto final, nova linha. Não existe nada hoje que se compare ao leite materno. Ele é o que o seu bebê precisa, tanto em termos de nutrientes, quanto em relação à proteção de infecções. Ele vem com esse pacote, ele vem com essa bagagem de ajudar o bebê tanto a engordar, a ganhar peso, quanto a ficar mais protegido em relação a doenças, a infecções. Há sim alguns casos muito específicos em que não é recomendável a amamentação, mas fique tranquila, se porventura você estiver nessa situação, ou o seu obstetra ou o seu pediatra irão te orientar a respeito. Mas do contrário, leite materno é leite materno. Não existe leite materno fraco. O que pode estar acontecendo ali pode ser algum problema também em relação à pega, a sucção pode não estar correta. E às vezes as pessoas olham assim o leite e falam assim, mas ele é clarinho, esse leite é fraco. Não, o que acontece é que o leite materno ele é dividido também em camadas. O primeiro leite a ser ofertado para o bebê, ele é mais clarinho mesmo, porque é para matar a sede. Tanto que até os 6 meses, nós vamos falar mais sobre isso, só se recomenda o aleitamento materno, porque ele já vem com água, nem precisa ofertar água para o bebê. Então, a primeira camada ali é para matar a sede, depois ele vai, conforme ele consome aquilo ali, vai descendo as outras, até ele chegar na parte da gordura, da parte que efetivamente vai fazer ele engordar e ficar bochechudinho. Então, não existe essa concepção de que leite materno é fraco.
Leite materno é sempre leite materno. Outra coisa que você pode estar se perguntando, mas e o leite de vaca? Como que fica? Eu posso? Eu cresci com leite de vaca. É muito comum a gente ouvir isso, né? Ah, a gente morava no sítio, foi todo mundo criado com leite de vaca. Sim, mas qual é a orientação que é dada hoje? Que o leite de vaca, ele não deve ser ofertado para bebês com menos de 1 ano, por 3 motivos. O primeiro, ele tem uma proteína de difícil digestão, então isso acaba dificultando um pouco mais a digestão para esse bebê. Segundo, ele é muito fraco, muito pobre em ferro, então a criança pode acabar ficando doente ali, desenvolver uma anemia. Uma outra questão também é o problema das alergias. Esse bebê ele pode estar mais suscetível a ter alergias. E o leite de fórmula? Já o leite de fórmula, ele é modificado quimicamente para ficar parecido com o leite materno em relação aos nutrientes, mas ele não protege contra as infecções. Então, se você tiver a opção de escolher entre o leite materno e o leite de fórmula, opte sempre pelo leite materno, porque ele é o mais rico, ele é mais completo para o seu bebê, tanto em termos de nutrientes, quanto em relação à proteção contra as infecções. Se você porventura está tendo algum problema, está tendo que complementar as mamadas com leite de fórmula, ou você acha que a sua produção de leite é baixa, existem maneiras da gente estimular essa produção do leite. O que pode estar tendo algum problema ali na pega, em relação ao número de mamadas, porque lembre-se sempre desse conceito. Peito é fábrica, não é estoque. Então, quanto mais a pega estiver correta e essa criança estiver estimulando, vai vir mais leite, o corpo vai entender que ele precisa mandar cada vez mais. Então, se você está tendo um problema em relação à quantidade, fique atento a esses 2 pontos. E existe ajuda, você pode procurar, tem já algumas massagens, algumas coisas que você pode fazer para estar aumentando essa produção de leite. E até quando eu devo amamentar o meu bebê? Pois bem, a orientação também que se tem hoje é que até os 6 meses ela seja exclusivamente leite materno. Você não precisa dar água, você não precisa dar chá. Isso porque o leite materno ele é feito em camadas. Sim, o primeiro leite que desce, o primeiro leite que é ofertado para o bebê é um leite mais clarinho, mais transparente, mais branco. Porque é água, o teor é maior de água para matar a sede do bebê. Depois, conforme vai consumindo tudo aquilo ali, ele vai chegar na parte onde está a gordura, os nutrientes, onde realmente ele vai ganhar peso, ele vai engordar. Então, o leite materno ele é completo para o seu bebê. Até os 6 meses, a orientação que se tem é que seja só um leite de peito. Depois dos 6 meses, você vai entrar com a introdução alimentar com a ajuda do seu pediatra, ele vai te orientar nesse sentido, e depois recomenda-se que mantenha ainda a amamentação até 2 anos ou mais. Aí vai da realidade, né, de cada família. Mas hoje é a orientação que nos é dada. Nós estamos indo para o final da nossa aula, onde nós entendemos um pouquinho mais sobre um dos aliados dos papais e das mamães que desejam voltar a dormir o quanto antes após o nascimento dos seus bebês, que é o leite materno. Falamos sobre a sua composição, sobre as suas fases de produção, colostro, leite de transição, leite maduro. Falamos dos benefícios do leite materno para o bebê, que não é só a nutrição, que ele protege contra infecções como dor de ouvido, problema com obesidade. Falamos dos benefícios para as mamães também. Sim, aumenta muito a conexão entre mamãe e bebê, a questão dos hormônios que é produzido ali na hora de fluir o leite para o bebê, que acaba ajudando no estado emocional dessa mãe, que por muitas vezes ali no início, após o nascimento do bebê, está tão fragilizada com toda aquela situação nova que ela está experimentando, que ela está vivendo. Falamos da possibilidade, né, que pode reduzir o risco dela ter câncer de mama. E não é só isso, né? Tem a cereja do bolo, que um bebê que mama leite de peito, exclusivamente no leite de peito, leite materno, ele está
está menos suscetível a ter cólicas intestinais, porque o leite materno ele é mais leve, ele é mais fluido, ele é adaptável à idade desse bebê, se ele é prematuro, se ele é recém-nascido, se ele já é um pouquinho maior. O próprio leite materno ajuda a desenvolver a flora intestinal desse bebê, ele reveste, veda o intestino desse bebê, já o protegendo de todas as possíveis infecções que ele estará exposto. Então o leite materno ele é sim um importante aliado nosso, nós papais que queremos ensinar os nossos bebês a dormir de forma saudável e natural, porque se ele não tem cólica, né, se ele não chora por cólica, é muito mais fácil você conduzir ele nesse processo de dormir bem e corretamente a noite inteira. Falamos também que a amamentação, por vezes, não é algo fácil, principalmente no início, estabelecer mamadas efetivas para o seu bebê, o processo ali no início não é muito fácil. Por vezes, vai exigir de você muita insistência, persistência e resistência à dor, mas você não só pode, mas como deve procurar ajuda. Já tem pessoas especializadas em amamentação, em ver se a pega está correta, que você tem que ter um preparo com essa mama antes do bebê nascer, que você deve evitar a bucha vegetal, se você puder, tome banho de sol nas mamas, que não existe leite materno fraco. Leite materno é leite materno, não se discute isso. Ele sempre será o melhor alimento para o seu bebê, porque além de nutrir, ele protege contra as infecções. Existem sim algumas poucas situações que não é recomendável o aleitamento materno, mas aí o seu pediatra, o seu obstetra vai te orientar melhor o que fazer. O leite de vaca, né? A orientação que se tem hoje é que não deve ser ofertado para bebês menores de 1 ano. O leite de fórmula, ele é uma opção se você não pode amamentar o seu bebê. Então, se você tiver a opção, opte sempre pelo leite materno. Mas se não tiver forma, se não tiver jeito, faça uso da fórmula, né? Porque ela nutre o bebê. Ela não vai proteger contra as infecções, mas ela nutre. Ele já vai crescer e se desenvolver. E nisso aí também o seu pediatra pode te orientar melhor a respeito. Que hoje a orientação é amamentar os bebês exclusivamente no leite materno até os 6 meses. Depois introduz a alimentação sólida, com a orientação do seu médico também, e mantenha a amamentação até 2 anos ou mais. Aí, óbvio, vendo a realidade de cada família. Eu espero imensamente que esse conteúdo tenha agregado valor para você, tenha aclarado um pouco as suas dúvidas. Um beijo enorme no seu coração, fique com Deus, paz e bem na sua vida, sempre!